Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Me chamo Késia Ruth. Minha equipe é composta por mais 2 membros, João Batista e Daniele Nascimento. Hoje traremos mais um artigo, mais uma explicação de um artigo que tem por tema Ciência da Eutrofização. Para onde vamos a partir daqui? Escrito por Val Smith e David Schilder, pelo Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva, uma universidade de Estados Unidos. Este artigo está disponível online desde 24 de fevereiro de 2009. Bom, o artigo retrata do principal problema decorrente em ecossistemas marinhos de água doce e costeira do mundo. Uma questão que durante 4 a 5 décadas permanecem sem resposta é a questão da eutrofização. Muitas águas que apresentam alterações complexas importantes para o manejo dos recursos aquáticos está por ser entendido que podem ocorrer entre os nutrientes e a estabilidade do ecossistema, sejam eles estáveis ou não. Evidências estão crescendo de que nutrientes influenciam fortemente o destino e os efeitos de outros contaminantes não nutritivos, incluindo os patógenos. Existem 2 tipos de eutrofização. A eutrofização cultural, que decorre em lançamentos de macronutrientes devido às atividades humanas, que pode ser observada em questão de meses ou anos, gerando grandes consequências. E a eutrofização natural, que é um processo lento devido à decomposição de matéria de origem orgânica e minerais. Por isso, esse tipo de eutrofização ela é observada assim com muita clareza em cerca de milhões de anos. É uma produção biológica, uma produção natural. A eutrofização vem causando muitos danos, ou seja, efeitos colaterais negativos, dos quais são a perda econômica e as implicações transnacionais. Muitos estudos defendem que o controle de fósforo e nas águas costeiras e o controle de entrada de nitrogênio é fundamental para manter a qualidade da água desejada. Já outros estudos apontam que a restrição de nutrientes é um meio para recuperar a qualidade da água, sendo que o enriquecimento de nutrientes interage muito bem em ambientes de condições específicas, na presença de outros contaminantes, incluindo agentes que causam doenças infecciosas. Aqui estão algumas ações antrópicas que causam a eutrofização cultural, ou também pode ser chamada de eutrofização artificial. São elas o despejo de esgotos domésticos ou industriais sem tratamento, o desmatamento, a criação de áreas agrícolas, a destruição de matas ciliares, a industrialização, a implementação de cidades e várias outras ações, que vai acelerar esse excesso de nutrientes presente no ecossistema aquático. Carga de nutrientes e estabilidade do ecossistema. Muitos estudos de água doce mostram 2 estados diferentes de sistemas aquáticos, rasos e enriquecidos de nutrientes, dos quais são o primeiro, dominado por macrovegetação bentônica em águas límpidas, e o segundo, dominado por águas em águas turvas, que são águas que são mais barrentas. Esses estudos também mostram que mudanças observadas podem ser inesperadas e às vezes desastrosas, pois em muitas situações se encontram irreversíveis. Bom, o autor também destaca que o desmatamento de bacias florestais causa aumentos de longo prazo da perda de nutrientes. As explicações de esterco ou fertilizante comercial são absorvidos pelo solo, vazando nutrientes para as águas receptoras,
iniciando assim o processo de eutrofização. As emissões de nitrogênio em estado gasoso são levadas pelo vento a favor dos ecossistemas afetados. Olá pessoal, meu nome é João Batista de Araújo Júnior. Então eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre a eutrofização e o destino de contaminantes não nutritivos. De primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é eutrofização. A eutrofização ela é um fenômeno onde ocorre um aumento da quantidade de nutrientes naquele ambiente aquático, que isso pode ser causado ou por ações humanas ou pode ser causado também por causas naturais. E aqui são 3 imagens que representam esse processo de eutrofização. Deixa eu ver se consigo. Pronto, coloquei o pincel aqui. Nessa primeira imagem aqui, ó, podemos ver, certo? Esse fenômeno acontecer. Nessa imagem também apresenta até mais claro que você não consegue nem enxergar a água, né? Com o processo de eutrofização. Nessa terceira imagem também aqui acontece a mesma coisa, o processo de eutrofização. Pronto. Ainda falando sobre a eutrofização, esses são os efeitos. Esses efeitos da eutrofização, essa tabela onde eu coloquei aqui no slide, eu retirei essas informações do próprio artigo, que lá dizia a seguinte: os efeitos da eutrofização, aumento da biomassa de fitoplânctons e vegetação de macrófitas, aumenta de biomassa de espécies consumidoras, a mudança das espécies de algas formadas de floração que pode ser tóxica ou comestíveis, aumento da proliferação de zooplânctons gelatinosos, ambientes marinhos, aumento da biomassa de algas bentônicas e epifílicas. Também a redução da diversidade de espécies diminui o valor estético percebido do corpo da água. Problemas de sabor, odor e tratamento de água potável, mudança na composição das espécies na vegetação de macrófitas, declínios na saúde do recife de corais e a perda da comunidade dos recifes de corais, aumento da incidência de mortes de peixe. Mais para frente, isso que eu falei aqui, li aqui, esses processos, esses efeitos, melhor dizendo, serão melhor apresentados para ficar mais claro para vocês. Ainda falando sobre a eutrofização, o fornecimento de nutrientes pode limitar direto, pode ser indireto e direto a atividade metabólica de um micro-organismo heterotrófico, por exemplo, evidências de efeitos positivos diretos de nitrogênio e potássio no crescimento bacteriano e consequência da biomassa bacteriana total está fornecendo correlacionada com as concentrações de fósforos tanto em ecossistemas marinhos quanto de água doce. Então aqui acontece tanto em ecossistemas marinhos quanto também em água doce. Mas o que seria seres heterotróficos, certo? Os seres heterotróficos, eles são organismos incapazes de produzir o seu próprio alimento. Ou seja, eles precisam de outro ser vivo para se nutrir ou se alimentar. Exemplo desses animais são fungos, protozoários e algumas bactérias. Eu coloquei
representado por essa imagem aqui, o cogumelo, no caso fungos, que são seres heterotróficos. Eles precisam de outros seres vivos para poder se alimentar, se nutrir. O risco da eutrofização e doenças infecciosas. Também pode haver ligações diretas à eutrofização e o risco de doenças. As doenças relacionadas à água são uma das principais causas da mortalidade e mortalidade humana. Em todo o mundo, evidências recentes surgiu que a doença pode causar grandes impactos de organismos aquáticos. Então, o processo de eutrofização ele causa doenças infecciosas, ou seja, acontece um impacto entre os organismos aquáticos. A poluição da água, por exemplo, pode causar problemas de gastrointestinais. Devido, né, a processo de eutrofização, causa a poluição da água, ou seja, vai acontecer alguns problemas relacionados à eutrofização, que no caso eu coloquei aqui, um dos problemas seria gastrointestinais. Pronto, naquela tabela onde eu falei sobre as causas os efeitos, né, da eutrofização, que eu falei que mais na frente ia ficar um pouco melhor para vocês, todas aquelas coisas que eu li, que eu falei para vocês. Então, aqui eu coloquei duas imagens. Essas duas imagens tá sendo comparadas. Nessa primeira imagem do canto esquerdo, ela está representando um lago normal, onde tem 3 peixes. Vai ficar mais claro assim para vocês saberem qual é a imagem que eu estou falando. Na segunda imagem, que está representada, tem 2 peixes, certo? É um lago eutrofizado. Na primeira imagem do canto esquerdo, vou falar canto esquerdo, canto direito. Na primeira imagem do canto esquerdo está representado pelo lago normal. Na segunda imagem está relacionado o lago eutrofizado. Então, aqui eu vou falar sobre os efeitos, né? Eu vou comparar o lago normal e o lago eutrofizado. Podemos ver que no lago normal há baixo nível de nutrientes, também uma boa penetração da luz. Podemos ver que o sol aqui consegue penetrar a água, o corpo da água, né? Podemos ver ele aqui na região um pouco inferior, na parte aqui já de baixo, dá para ver os raios solar. Também há um alto nível de nutrientes dissolvidos, pouco crescimento de algas, alta diversidade de peixe. Podemos ver, né, que são 3 peixes, mas aqui é só um exemplo, né? Já num lago eutrofizado, há alto nível de nutrientes, pouca penetração da luz. Podemos ver, né, que o sol está aqui em cima. Você não consegue ver os raios solar penetrar no corpo da água. Há pouco oxigênio dissolvido. Águas fujas, ou seja, é uma água, como posso dizer, uma água um pouco, não sei se a palavra certa seria com lodo, tipo assim, você pode ver aqui nessa imagem aqui que ela é um pouco esverdeada, tipo uma água que não seja limpa, mais ou menos assim. Alto crescimento de algas, baixa diversidade de peixe.
Podemos ver até a diferença aqui na primeira imagem aqui, que seria 3 peixes, aqui só tem 2 peixes, né? Devido isso a baixa diversidade de peixes no lago eutrofiado. Algas prejudicam gestão na nutrientes e controle da eutrofização costeira. O crescimento e a abundância de organismos aquáticos são normalmente aumentados por entrada de nutrientes. Essa produtividade aumenta às vezes a canalizada, principalmente para as espécies. Infelizmente, no entanto, o excesso de nutrientes é frequentemente utilizado por taxas indesejáveis ou prejudiciais. Por exemplo, algumas espécies de fitoplânctons estimulam por nutrientes de uma forma ou tamanho impede sua utilização pelos consumidores e se acumula à medida que florescem intensa e incomodas. Acredita-se que a frequência e a intensidade da proliferação das algas nocivas HABS estende-se aumento e frequentemente acompanham o aumento da carga de nutrientes. Essas flores podem causar acúmulo da superfície ou na costa, na figura 1. Essa figura vai ser representada nos próximos slides, para ficar mais claro a visualização de vocês. Muitos outros problemas. Os impactos econômicos globais dos HABS não foram totalmente calculados, mas o custo da eutrofização na pesca, no tratamento da água potável e na saúde de humanos e animais provavelmente serão de bilhões de dólares por ano. A gente pode perceber que o processo de eutrofização causa um grande impacto, né, na pesca relacionada à água potável e na saúde de humanos e animais. Aqui seria a figura onde estava relacionado no slide anterior, a figura 1, certo? Vou ler a legenda aqui para vocês entenderem. O enriquecimento, excesso de nutrientes ou eutrofização das águas superiores frequentemente resulta no aparecimento de proliferação de águas prejudiciais, tanto em lagos de água doce quanto em ecossistemas costeiros. O A, que seria essa primeira imagem do lado esquerdo, certo? E o B, que seria essa segunda imagem do lado direito. O A está representado pela floração de superfícies de cianobactérias em Grandesberger, Lago Whippet, em Canadá. Não sei essa legenda, esse nome aqui. Mas é em Canadá. No B, que é essa segunda imagem do lado direito, extensas proliferações de cianobactérias na superfície do mar Báltico, NASA distribuídas central, conforme o processo por SMHI, certo? Aqui é mais uma imagem de um satélite, né? E essa daqui já é uma fotografia mais da região costeira, que no caso na A se trata da cianobactérias, né? Essa daqui também você tá vendo como se fosse a terra, né? Assim, e aí você tá vendo como se tivesse uma câmera assim por cima dela. E aí você tá vendo tipo uma imagem, acredito que seja de um satélite, certo?
essa parte da B aqui, do lado direito. E essa daqui já é uma foto já na região da costa, né? Mas o que os autores concluíram a partir do estudo realizado? Primeiro, eles concluíram que as reduções da entrada de fósforo levaram à recuperação bem-sucedida da eutrofização em lagos e em alguns estuários de baixa salinidade. Também concluíram que o papel do nitrogênio na eutrofização dos estuários pareceu ser mais complicado devido às variadas espécies de algas e efeitos da salinidade. Também eles viram que não há uma única comprovação de que as reduções da entrada de nitrogênio reduza a eutrofização em corpos de água. E por fim, eles sugeriram pesquisas focadas nos efeitos cumulativos de cargas de nutrientes e também em outras substâncias destinadas do ser humano, em lagos, principalmente entradas de contaminantes tóxicos, em águas receptoras. Bom, e para finalizar, iremos apresentar um vídeo didático, do qual irá apresentar um experimento do processo de eutrofização. É um modo bem didático. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.